Olá! E hoje eu vou recomendar para vocês podcasts para vocês aí estudarem e treinarem o ouvido de vocês no japonês. Caso você não queira que eu explique exatamente o que tem em cada podcast, porque é uma lista grande, eu acho que são 9 que eu botei aqui. 9. Eu vou explicar o que tem em cada podcast, para qual nível eu recomendo cada podcast, uma breve explicação. Então eu vou fazer um resuminho sobre cada um desses podcasts e você vai lá e escolhe. Mas já estão os links na descrição aqui do vídeo. Mas se você quiser um podcast específico para N1, para N2, para N3, para N4, para N5, blá, 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 ou um podcast que seja mais explicativo, menos explicativo, um podcast que tenha a ver com cultura, com história, com não sei o que seja só conversação, que seja voltado para o áudio do JLPT, então assiste esse vídeo até o final para você saber exatamente qual que é qual, porque eu escutei sim todos esses podcasts, eu escutei mais de um, né? Escutei, na verdade, mais do que esses aqui e resolvi selecionar esses daqui para mostrar para vocês, porque eu achava que eram que tinham mais variedades, tá bom? Então tá bom, assistam o vídeo até o final, por favor. Obrigada. Ajuda muito aqui, a gente cria essa retenção, né, do canal, cria o watch time, o YouTube fala assim, nossa, que legal, vocês gostaram desse vídeo, vou recomendar ele para outras pessoas. Então isso é legal que vocês assistam o vídeo até o final sem pular, sem, né, e comentam e deixem um like também. Se vocês tiverem outras recomendações, né, além desses que eu estou falando aqui, se vocês tiverem outras recomendações de podcasts, deixem lá. Mas já estão os links na descrição de todos os podcasts, o link do Spotify, mas eu acho que eles também têm no iTunes, eu não sei se você usa iTunes ou se você prefere usar o Spotify, mas eu botei o link do Spotify porque eu acho que é mais abrangente para todas as plataformas, tá bom? Então tá bom, então vamos lá. Alguns desses podcasts foram me recomendados pelo Instagram, eu abri uma caixinha de pergunta para saber quais que as pessoas tinham para me recomendar, porque na verdade eu ia fazer uma lista bem menor do que essa, eu ia fazer acho que com 5, 6, e aí outras pessoas me recomendaram outros, eu falei, esses aqui também são legais. Tem até audiodrama aqui, então presta atenção que eu vou falar. Tem podcast para todos os gostos. Então, se você não me segue no Instagram, onde eu tô sempre pegando recomendações de vocês e tudo mais, me segue lá. Então vamos lá. Primeiro que eu vou falar é o Nihongo Switch. O Nihongo Switch é um dos mais interessantes que eu achei até aqui, por isso que eu tô botando ele logo no primeiro ponto, porque ele foi feito por uma professora, ela é fluente em japonês, ela é uma professora japonesa, ele é 100% em japonês, nem todos que eu vou falar aqui são 100% em japonês, ou seja, tem alguma coisa ou outra em outra língua, seja português ou inglês. O mais legal dele é que ela pega assuntos relacionados à cultura japonesa, por exemplo, ela vai falar sobre a festividade do Obon, e aí ela fala sobre a festividade do Obon e explica isso em japonês e é em um japonês relativamente fácil. A gramática que ela utiliza é uma gramática de N5, N4, um pouquinho de N3, porém é muito fácil de você ouvir. Ela fala muito bem, a dicção dela é muito boa e ela tem uma velocidade muito ok para você entender. Todos os podcasts também são bem curtinhos, não são podcasts muito longos, são de 10 a 12 minutos e eu recomendo mais para quem tá no N4 a N3. N2 talvez a pessoa ache muito básico, mas se você tiver no N2 e N1, também é interessante de você ouvir por conta dos temas que ela aborda mesmo no podcast. Vamos para o segundo. O segundo é o Japanese Podcast for Beginners. Muita gente me falou desse, apesar dele já estava na minha lista, quando eu abri a caixinha de sugestões, muitas pessoas me falaram que já escutavam ele, então é mais um ponto aí positivo. O legal dele é que são podcasts bem curtinhos, de 3 a 5 minutos, então, e tem bastante podcast lá, tem bastante aulazinha, e eu indico eles para o nível N5 e N4. Ele também tem uma cadência de fala bem devagar, e tem uma gramática e um vocabulário, né, mais enxugadinho para quem tá no N5 e N4. O N5 talvez você não consiga entender tudo que ele tá falando, mas, por exemplo, eu consegui escutar de boas, eu tô ali no estudando pro N4, né? Eu ainda tenho algumas gramáticas que eu estudo que já são N3, mas eu tô ali nos estudos do N4, meu vocabulário é de N4 e eu consegui entender boa parte dele, sim. As historinhas de cada episódio são coisas que acontecem no dia a dia, então são frases do dia a dia, você indo no mercado, você indo na farmácia, você indo encontrando uma pessoa, então são mini historinhas que ele cria baseado em vocabulários do dia a dia mesmo. Então para quem tá vindo morar no Japão, eu acho que também ele é muito interessante por conta disso. E ele também é 100% em japonês com mais nada dito em outra língua. Próximo, JLPT Stories. O JLPT Stories, ele
Ele tem um pouquinho de inglês, sim, em alguns podcasts, e ele é mais focado no tipo de áudio que é utilizado no JLPT. O JLPT tem uns áudiozinhos que já é de lei deles terem uns tipos de historinha, coisas e palavras que eles utilizam que sempre cai na prova. Então, esse daí é mais focado no JLPT. Os áudios são curtos, assim como os áudios da prova, e ele tem a marcaçãozinha lá se é do N5, N4, N3, N2 ou N1. Então, ele tem áudios que vão desde o N5 até o N1. Porém, eu achei o N5 e a cadência de fala deles muito mais rápida do que realmente cai na prova comparado à prova que eu fiz de N5. Mas é bom para treinar porque se você conseguir entender tudo que a pessoa tá falando naquela velocidade, você vai conseguir se dar super bem na prova. Número 4, Let's Talk in Japanese. Apesar do nome ser em inglês, ele é 100% em japonês, não tem nada falando em outro idioma. Os áudios são do N4 ao N1, apesar dele ter escrito na descrição que tem áudios do N5, nenhum dos áudios que eu vi lá era de N5. Não sei se eles pretendem colocar em breve o do N5, mas eu fui até lá o final, comecinho dos podcasts deles e não tinha áudio de N5. Começava todos em N4 e tinha até o N1. E assim como o Nihongo Switch, também são áudios voltados à cultura japonesa, né? Então eles pegam assuntos sobre a cultura e falam em japonês com vocabulários do N4, N3, N2 e N1, e aí você tem a demarcação lá de qual que é o nível que você quer ouvir. Número 5, Sugoi Nihongando. O Sugoi Nihongando é um podcast brasileiro da Nihongando com Nanda. A Fernanda, ela é uma professora de japonês bem conhecida para quem conhece, né, que tá aprendendo japonês e já pesquisou, já tentou aprender sozinho japonês, provavelmente já ouviu falar do Nihongando com Nanda. Então, a Nanda, ela tem esse podcast que, na verdade, é em português. Ele não é em japonês, ele é em português, onde ela explica algumas gramáticas, alguns erros, algumas coisas de pronúncia. Então, é basicamente uma audioaula em podcast. Ela fala, sim, em japonês, tem muitas coisas em japonês, mas ele é mais em português do que em japonês. Se você quiser treinar audição em japonês, eu não recomendo, mas se você quiser audioaula dela explicando mesmo as matérias, aí eu recomendo. Número 6, Let's Learn Japanese from Small Talk. Esse daí já é bem mais avançado, eu indico para pessoas que estão no N3 para cima. Eu consegui pescar pouca coisa desse podcast, ele era bem mais avançado do que o meu nível. E são duas meninas que praticamente têm um podcast falando em japonês. Era como se você fosse escutar um podcast qualquer, só que em japonês. Porém, a diferença dele é que no final do podcast elas botam até na descrição do Spotify qual que é um minuto certinho que tá, os vocabulários que elas utilizaram. Então ele é japonês e português. Então geralmente no final de todos os podcasts, nos últimos minutos ali do podcast, elas vão falar uma palavra em japonês e a sua tradução em inglês. A palavra em japonês e a sua tradução em inglês do vocabulário que foi utilizado no podcast. Eu achei isso uma dinâmica bem interessante, mas elas falam muito rápido, elas falam como os nativos aqui falam no dia a dia, o que é muito interessante se você estiver no nível avançado, mais do que N3, né? N2, N1, N3, acho que vai ter aí um pouco de dificuldade até, mas ele é muito bom para você treinar, assim, o japonês do dia a dia. E eles são podcasts mais longos, eles chegam até 30 minutos ou mais de 30 minutos, né, de cada episódio. Número 7, Kikudora. Kikudora é escrito assim, né? Você tem que pesquisar em japonês, não tem escrito em romaji, é assim mesmo. E ele é um audiodrama. Eu indico ele mais pra quem tá, assim, saindo do nível básico pro intermediário, mas ele é muito... Achei ele legal de colocar aqui porque ele é um audiodrama. Eu não fiquei escutando o audiodrama inteiro, mas eu achei bem interessante que me recomendaram, falaram que ele é legal, eu realmente escutei, eu falei, nossa, é legal, é bom, porque, tipo, ele tem os sons, né, de audiodrama, como se fosse uma radionovela, né? Então, se você quiser ter uma experiência de audiodrama em japonês, Kikudora é o que eu recomendo. Número 8, Nihongo with Ako. Nihongo with Ako. Os podcasts são curtos, e eles também são 100% em japonês. E o que eu achei legal é que tem vários assuntos diferentes, não só relacionados à cultura japonesa, como, por exemplo, tem um lá sobre Animal Crossing. E ela usa um vocabulário mais para N4 e N3, não indicaria para quem tá no N5, mas ela tem uma cadência de fala bem devagar, então, de repente, se você tiver no N5, talvez seja interessante você para treinar a pronúncia das falas, o ouvido, mesmo que você não vai entender tudo, já é interessante de você ouvir. Porém, se você quiser realmente entender o que ela tá falando, eu recomendo que seja mais pra cima do N4. Mais por conta do vocabulário e da gramática do que pela velocidade que ela fala. E o último, número 9, perdão que eu não botei 10, se você tem problema com números redondos, aí desculpa, mas eu só selecionei 9. E o número 9 é
Kikimimi Japanese. Kikimimi Nihongo. Também pode pesquisar tanto em inglês quanto em japonês. Ele também é 100% em japonês. Eu indico eles para os níveis mais ou menos N4, N3, até N2 também, mas talvez não seja muito bom para N2. O podcast, ele explica gramáticas de N4 e N3 em japonês. Então, de repente, se você estiver no N2, você já vai saber essas gramáticas, então não sei se vai ser interessante. Mas ali o pessoal do N4 e do N3 vai conseguir entender, vai conseguir pegar a explicação. E são podcasts curtinhos de 5 a 10 minutos. E é isso. Todos os links estão na descrição do vídeo aqui embaixo, também as minhas redes sociais, Instagram e tudo mais. E deixem aqui nos comentários outros podcasts que vocês ouvem, bota o nomezinho, não bota o link porque os links eles são bloqueados pelo YouTube, então bota só o nome do podcast mesmo, os links eles não vão aparecer. E recomendem aí quais que vocês estão ouvindo e quais que vocês já ouviram e qual desses aqui que eu falei que você já ouviu, que você gosta. E também eu achei interessante esse negócio de audiodrama, se você tem algum outro audiodrama também, que nem esse outro que eu falei aqui, pra recomendar, bota aí nos comentários também, tá bom? Entre no nosso Discord, tem o Discord da comunidade, tá aqui na descrição o link pro nosso Discord, onde o pessoal também troca muita ideia, compartilha muita coisa legal, então entra lá que tem muito recurso pra quem quer aprender japonês lá também e pra quem tá querendo vir morar no Japão também. É isso, acho que eu falei tudo? Falei, então tá bom. Fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, estudem